tá sendo formado, hein? Zé Boto contrata português. Pro Flamengo, mais um contratado na gestão de BAP. Tem informação sobre reforços, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixa o like, então toca meu parceiro, minha parceira, tocou, então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo e já dando um recado aí triste pra galera manauara, pra galera de Manaus. Diferentemente do inicial planejado, o Flamengo talvez não deve mais jogar em Manaus contra a equipe do Volta Redonda. Informação é da jornalista Raíssa Simplício do portal Goal Brasil. A princípio, Flamengo e Volta Redonda se enfrentariam no dia 25 de janeiro na Arena da Amazônia, em Manaus. Porém, por conta da preparação visando o confronto contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro, jogo válido pela decisão da Supercopa do Brasil, a tendência é que o duelo contra a equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, campeã da Série C do ano de 2024, não ocorra mais na capital amazonense, por conta de uma opção de José Boto, novo diretor técnico de futebol do Flamengo, e toda a nova gestão do Flamengo. Então isso está sendo analisado, o Batelo será partido em breve, mas não deve mais acontecer esse jogo em Manaus, na capital do Amazonas, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Bastidores. Flamengo avaliou outros técnicos e BAP deu liberdade a Boto para decidir sobre Filipe Luís. Mentalidade europeia do ex-lateral esquerdo foi fundamental para a permanência do treinador, traz o portal GE. Globo na figura de Emanuele Ribeiro, Letícia Marques e também Thiago Lima. E o BAP, na declaração de ontem, disse que não vai se meter nas escolhas do novo diretor técnico do Flamengo. Ele se referia ao trabalho de José Boto, garantindo que o português escolhido para ser o homem forte do futebol terá autonomia nas decisões do departamento de futebol do Flamengo. E BAP disse ontem: conversamos com outros técnicos, esse era o processo, conversamos com outros diretores técnicos. Foram várias conversas com várias pessoas, alguns que jamais foram citados. Acho que o processo foi bem conduzido até agora e o Flamengo vai estar em ótimas mãos, afirmou o presidente eleito em entrevista coletiva na última quarta-feira, né? E isso, gente, faz parte do processo profissional, né? Você abranger, abrir o leque, né? Você falar, lógico, com o diretor técnico sobre o Filipe Luís. O José Boto já viu os últimos 25 jogos do Filipe Luís à frente do Flamengo. Uma das primeiras deliberações do dirigente foi a permanência do técnico Filipe Luís para 2025, que também se demite, né, gente? Seria uma grande cagada, uma grande burrada. Então, é lógico para mim que o Filipe Luís ia ficar no comando técnico do Flamengo, né? Até porque ele foi bem. A diretoria antiga já errou com isso, demitindo o Dorival, contratando o vice do Dorival, Vitor Pereira, que inclusive foi pro Wolverhampton, rapaz, lá da Premier League, né? Sonhou com o Liverpool, né, Vitor Pereira? Né? Lá no Corinthians, acordou com o Wolverhampton aí, lá do grande João Gomes, né? Trabalhou com o Vitor Pereira, o João Gomes? Acho que não, acho que o João Gomes já tinha sido vendido para a equipe do Wolverhampton. É isso mesmo, vai trabalhar com o André, ex-Fluminense lá, entre outros. A Matheus Cunha também, não goleiro do Flamengo, mas um outro atacante brasileiro que tem lá. O fato de Filipe Luís ter tido vasta experiência como jogador no futebol europeu, foram 14 anos, com passagens pela Holanda, Inglaterra e maior parte pela Espanha, agrada a Boto. O novo diretor quer usar a expertise como dirigente no velho continente para a reformulação do departamento de futebol no Flamengo. Ter o treinador habituado a essa organização é um facilitador. Os dois têm conversado nas últimas semanas, alinhado pontos sobre planejamento para a próxima temporada. Boto gosta de desenvolver treinadores e costuma apostar em trabalhos mais longevos. É um cara ativo no dia a dia do time e gosta, por exemplo, de acompanhar os treinos de perto, né? Lógico que o Filipe Luís vai continuar tendo a sua autonomia como treinador
do Flamengo, mas o homem forte do futebol, Denil Marcos Braz do Flamengo é o Boto, lógico que vamos torcer para que ele seja bem melhor que o Marcos Braz, apesar do Braz, lógico, ter ajudado aí a vencer 2 Libertadores, 2 brasileiros, o Flamengo tem que ter mais e não pode ter vexames aí, como, por exemplo, cair em quartas de final de Libertadores para Peñarol, cair em oitavas de final de Libertadores para Olímpia. O Flamengo tem que seguir nessas competições até o final e conquistar as competições, ou então pelo menos brigar. Por exemplo, Campeonato Brasileiro, o Flamengo não briga desde 2020. A última vez que o Flamengo foi campeão brasileiro, que se arrastou para 21, mas era o Brasileirão de 2020, beleza? José Boto também terá liberdade na montagem da equipe que tocará o departamento de futebol. Além de coordenador da base, o português vai trazer um profissional de scouting, que inclusive já está aqui na pauta, a gente vai comentar, setor que consolidou como dirigente na Europa nos últimos anos. O diretor trabalhará com uma equipe reduzida e pessoas com quem ele confia, seguindo o modus operandi dos clubes que ele atuou. Ele vai chegar ao Brasil no dia 28 de dezembro. Seu trabalho ficou marcado por achar jogadores com potencial no mercado que se destacaram, ficaram valorizados e depois foram vendidos por valores bem acima dos contratados. Uma coisa que o Benfica faz até hoje no mercado de futebol. A tendência é que Boto valorize a base do Flamengo e mapeie reforços com potencial no futebol brasileiro, que, por exemplo, o Botafogo está fazendo na sua estrutura de SAF desde que John Textor assumiu o comando, contratou vários scouts, vários profissionais aí do mercado e vem fazendo de fato um bom trabalho, apesar de ter realizado contratações caríssimas e óbvias, né, do Thiago Almada, do Luiz Henrique. Tem jogadores ali como o Barbosa, o zagueiro, o Bastos, o zagueiro, que muita gente não sabia quem era, né? Veio da Angola, o Bastos, né? Marlon Freitas, que estava lá no Atlético Fluminense, estava lá no Atlético Goianiense, saiu escorraçado do Fluminense. Marlon Freitas, da base do Flamengo, tem um vizinho que detestava esse jogador e depois se tornou um bom jogador no Botafogo. Então, tem que ter esse cara para buscar jogadores jovens ali e que venham compor bem o elenco do Flamengo e segurar o rojão também, né? Porque jogar no Flamengo não é para qualquer um. Agora, não existe essa história de demitir Felipe Luiz, até porque o Felipe Luiz ele tá desse tamanhão no Flamengo. Ele já era desse tamanho. Como treinador, pelo que ele conquistou, a forma que conquistou, como ele se porta nas entrevistas coletivas, ele tá desse tamanho. Então tem que chegar na moral ali, sabe como é que é. Segundo o UOL, a nova diretoria do Flamengo trabalha nos bastidores junto à Prefeitura do Rio de Janeiro para negociar um adiamento dos prazos para a construção do estádio do Flamengo. O presidente Luiz Eduardo Batista entende que o prazo de 4 anos e meio para a construção do estádio não será viável. Isso porque BAP não quer que a construção do estádio atrapalhe o planejamento e a competitividade esportiva do Flamengo. Dessa forma, o clube necessitaria de mais tempo para conseguir mais receitas para erguer o estádio. BAP terá 2 reuniões nesta quinta-feira sobre o assunto estádio. Uma delas é hoje, inclusive está acontecendo, ele falou ontem lá na sua posse. Uma será com a empresa Arena, que está fazendo o projeto do estádio, e a outra será com a FGV, Fundação Getúlio Vargas, que será contratada para fazer um estudo de viabilidade econômica financeira para erguer o estádio. Vale destacar que o Flamengo precisa negociar com a Prefeitura uma extensão do prazo para o término das obras, isso porque o clube já assinou um termo de compromisso junto à Prefeitura, onde foi pré-determinado que o estádio estará pronto no dia 15 de novembro de 2029, né? Dessa forma será necessária uma nova negociação com a Prefeitura e tem que renegociar e a Prefeitura tem que aceitar, até porque a própria Prefeitura do Rio de Janeiro, né, sob gestão de outros prefeitos, do próprio Eduardo Paes aí, já ficou de entregar no prazo X e entregou no Y. Então seria uma tremenda hipocrisia da Prefeitura do Rio de Janeiro. A Transbrasil aí que a gente está vendo no BRT
era para ser entregue na Copa do Mundo de 2014. Foi entregue aí agora, nesse ano de 2024, ela completona. Tem obras aí que não foram entregues até agora. Então é hipocrisia não aceitar essa situação por parte do Flamengo, que tá fazendo na moral, comprou o terreno na moral, tudo na moral tá fazendo aí o Flamengo. Rapaz, vocês sabiam que marcar contra o Pachuca, o atacante Vinícius Júnior empatou na artilharia dos brasileiros na história dos mundiais de clubes no novo formato de 2000 para frente. Com o gol na decisão da última quarta-feira, Vini Júnior chegou a 4 gols pela competição. Ele então empatou com o Pedro, que só em sua participação em 2022 balançou as redes 4 vezes, e com o Denilson, que atuou na competição pelo Portland Steelers, né? Então o Pedro tem 4 gols na história do Mundial de Clubes e o Vini Júnior tem 4 gols. Spindel pode seguir no Flamengo. O diretor executivo é bem avaliado por BAP, responsável pela sua ida para o Flamengo. Ontem mesmo, na entrevista coletiva, a BAP falou: ele carrega o título de diretor de futebol, mas ele é um diretor de contratação, de negociação. É um excepcional trader. É um cara que entende muito disso. Inclusive, eu que trouxe o Bruno para o Flamengo no ano de 2012, afirmou Luiz Eduardo Batista, o BAP. De férias no Japão, o Gabigol publica foto nas redes sociais com a camisa do Flamengo. E já tem muita gente brincando. Pô, quando era jogador do Flamengo, publicava foto com a camisa do Corinthians, ou então aparecia a camisa agora, é jogador do Cruzeiro, tá com foto com a camisa do Flamengo. Mas, teoricamente, ele é jogador do Cruzeiro ainda, é do Flamengo até o dia 31 de dezembro. Tem isso também, mas é brincadeiras, tá, gente? Não levem a ferro e fogo sério isso aí que eu tô falando, não. Pedro Lott, vice de gabinete da presidência do Flamengo, muita gente não conhece, mas ele é engenheiro da UFRJ e mestre internacional management pela Lancaster University, de UK, né? O Reino Unido. Também possui especializações em engenharia econômica e em desenvolvimento econômico e social, ambos pela UFRJ. Apresenta aí o jornalista Renan Moura. Gestão de BAP tenta contratar Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do rival, do Botafogo. No entanto, o dirigente deve seguir atuando e trabalhando pelo Botafogo. A informação é do João Paulo Fragoso, do jornal O Globo. Entretanto, no entanto, Flazoeiro, meu amigo, e o Flabase lá, que até a participação do companheiro Rian Moreira, José Boto indicou o nome de Fernando Matos para ser o chefe de scout do Flamengo. Quem é esse camarada aí, Pedrão? Nunca vi na vida. É o nome de confiança de José Boto e tem boa e vai ser contratado pelo Flamengo, segundo o Flazoeiro. Com passagens pelo Huddersfield Town da Inglaterra, Shakhtar Donetsk da Ucrânia e PAOK da Grécia, e também o Famalicão de Portugal, Fernando tem 49 anos e é visto como referência na área por José Boto, e o Famalicão, nos últimos anos, vem se notabilizando por contratar jogador jovem e bem no Famalicão e ser vendido para equipes maiores de Portugal, como Benfica, como Porto. O Otávio Milani, o zagueiro, que era do Flamengo, se não me falha a memória, que hoje está no Porto, né, o Otávio, né? Otávio, zagueiro do Porto. Era do Famalicão, se destacou no Famalicão e depois foi para a equipe do Porto, tá? Inclusive, o companheiro Alexandre Matos, lá do Twitter, fez um apanhado geral desse Fernando Matos, que será o chefe de scout do Flamengo, e ele fala o seguinte: é um scout de destaque no futebol internacional, com uma carreira sólida em clubes europeus. Sua trajetória é marcada pela habilidade em recrutamento de talentos e análise de desempenho, abrangendo diversas ligas competitivas. Fernando começou sua trajetória no futebol
como técnico assistente e treinador nas divisões inferiores de Portugal, em clubes como Canelas Gaia e Vila Novense. Sua experiência inicial no desenvolvimento de jogadores jovens foi essencial para a sua evolução. O próprio Shakhtar Donetsk, em determinado momento, foi esse clube de angariar jovens promessas do Brasil e levar para lá. Hoje não mais, por conta da situação que vive lá, é uma guerra terrível. O Huddersfield era um clube que também tinha esse perfil, porque brigava pelas últimas posições ali da Premier League, com investimento menor, então tinha que captar jovens talentos. Né, o PAOK, que trabalhou Abel Ferreira também, né, da Grécia. O Famalicão também, de Portugal. Então, pelo currículo, teoricamente, é um baita profissional na área de scout. Lógico que eu não vou falar que é lindo, que é maravilhoso, porque vamos ver no Flamengo. Né? Em contato com José Boto, Davi Luiz manifestou o desejo de renovar com o Flamengo até o final de 2025, segundo o Vene Casagrande. O novo diretor de futebol do clube rubro-negro quer debater com o Filipe Luiz a permanência do zagueiro de 37 anos e é óbvio que ele teria que diminuir o seu salário para isso. Bom, Diego Ribas diminuiu. Acho que o Diego Alves também diminuiu. Acredito que o Davi aceitaria isso. Acho que seria problema, é um cara, porra, ser humano assim ímpar. Vamos ver. Segundo o jornalista Renan Moura da Rádio Globo CBN, o Flamengo desistiu das contratações de Roger Guedes e Richarlison. O motivo da desistência rubro-negra teria sido os altos valores pedidos para que fossem abertas conversas pelos dois atacantes brasileiros. O Flamengo chegou a sinalizar uma proposta de 20 milhões de euros pelo Richarlison. Porém, o Tottenham afirmou que só deseja negociar o jogador por pelo menos 40 milhões de euros. Já o Al Rayyan deixou claro que negociaria Roger Guedes por 20 milhões de euros. Porém, o Flamengo deseja pagar um valor abaixo pelo atacante de 28 anos. A expectativa é de que nos próximos dias José Boto se reúna com Filipe Luiz para debater novos nomes. Gente, está vindo profissional de scout. Esses nomes aí são nomes óbvios. O scout, na minha avaliação, ele tem que tirar coelhos da cartola. O scout, ele tem que pegar o Pablo Mari. Não literalmente, figura de linguagem. O scout, ele tem que fazer igual o Botafogo, buscar um Barbosa, um Bastos, um Marlon Freitas. Justamente num ano que o Flamengo vai ter que puxar o freio de mão, não significa que a situação é desesperadora, mas tem compromissos a pagar. Então tem que pagar mais baratos em jogadores. Empréstimo de Alan. Proposta de empréstimo de Alan para o Pumas do México ainda está na mesa do Flamengo. Segundo o Léo José do Coluna do Fla, José Boto e Filipe Luiz seguem em contato sobre planos para o elenco e o futuro do volante de 27 anos também será tratado. Segundo a Raíssa Simplício do portal Gol Brasil, Lucas Paquetá deseja voltar ao Brasil, mesmo se for absolvido das acusações no julgamento que está previsto para março de 2025, que é lógico que é sua prioridade clara, óbvia e evidente ao Flamengo agora. O Flamengo só vai querer se for absolvido também. Como é que você vai contratar um cara que pode ser banido? Com essa incerteza até março. Aí o cara incorpora, joga bem, chega mais, não joga mais. São Paulo tem concorrência de Inter, Cruzeiro e Flamengo por Oscar. Meia, segundo Eduardo Leconta, o jornalista, disse a interlocutores que se voltar a atuar pelo Brasil, prefere ir pro Inter. Então que vá pro Inter. E vai, tem outro jogador, scout tá aí para trabalhar. Para isso, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.